Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes. Vocês estão comigo no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade que Deus nos concede para gravarmos mais um vídeo de extrema urgência e necessidade da Palavra de Deus. Minha gratidão a Deus, em primeiro lugar, a sua vida, sua família. Minha gratidão a Deus por estarmos vivos, respirando diante de um mundo tão conturbado na presença de Cristo, vivendo uma vida digna na presença de Cristo. Queridos e amados irmãos, vocês devem rever as notificações, os sinos ser acionados, devem compartilhar e deixar os likes fixados no começo dos vídeos. Quero agradecer a Deus do fundo do meu coração as pessoas que têm contribuído com o nosso ministério, com a minha família e com os meus projetos. E continuo pedindo a Deus 500 membros do canal. Os membros eles ajudam com R$10 mensais para que o canal continue desmonetizado por causa da transparência e pureza da palavra. Não quero comerciais em meio aos vídeos. E continuo pedindo, é só vocês mandar o nome de vocês para o meu e-mail ou na descrição dos vídeos que eu retiro e anoto para saber quem são os verdadeiros contribuintes. Não assuma se não vai cumprir, tá certo, meus queridos? Não assuma se não vai cumprir. É algo que a gente quer contar com vocês, então não assuma se não vai cumprir. É um valor insignificante que não faz falta a ninguém e mantém o canal desmonetizado para nós mantermos a pureza da palavra de Deus. Continuo pedindo a Deus 500 membros do canal. Quero agradecer a Deus do fundo do meu coração a todos vocês que têm ajudado e que têm entendido o projeto do nosso ministério. A minha gratidão a Deus àqueles que ainda são contribuintes e membros do canal. Essas pessoas têm ajudado muito o nosso ministério a se manter de pé. Eu quero falar com vocês hoje sobre a doutrina da igreja, a forma que a doutrina da igreja tem sido ignorada, a forma que a doutrina da igreja tem sido ultrajada, a forma que os líderes espirituais e os cristãos têm sido considerados arcaico, ultrapassado, tem se tornado assim como pessoas rejeitadas, careta, arcaico, ultrapassado, ignorante, ditador, machista. Meu Deus do céu, tantos os nomes que dão que é incrível. No entanto, não tem nada disso. É a forma de visão distorcida que eles têm colocado nas coisas de Deus na última hora da igreja. Quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 4. Paulo, instruindo Timóteo nos cuidados da igreja, disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Paulo falando em torno de várias questões para a forma que a doutrina de Deus seria contestada nos últimos dias. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Paulo sabia, já instruiu Timóteo, que nos últimos dias ia haver muitos debates, guerras internas, de pessoas que iam ter as suas mentes cauterizadas, iam apostar da fé, teriam o seu amor na fé no evangelho esfriado e não iam mais entender a sã doutrina da palavra de Deus. Propondo estas coisas aos irmãos, propondo a sã doutrina, Timóteo, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo. Propondo essas coisas, senão é mau ministro. E eu já falei que o presbítero tem que ser amigo do bem, inimigo do mal. E de forma alguma ele pode ser um mau ministro. Mas se ele não propõe essas coisas aos irmãos, ele é um mau ministro. Então vocês têm que entender a explanação da palavra, o embasamento, a exegese da palavra verdadeira como ela é texto dentro do contexto. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Da boa doutrina que tu tens seguido. Não se afasta, meus irmãos, da sã doutrina. As mulheres estão se afastando da sã doutrina. Tem seitas, pseudos, que nem entrou aqui na minha cidade. Já tem um mar de mulher arrastando o cabelo no chão. Você vai olhar, acha que é uma cristã verdadeira. Não é, são congregação cristã, são seitas pseudo-cristãs. Tipo a congregação do tabernáculo, que usa um cabelo comprido, mas nas demais coisas não concorda com a verdade da palavra de Deus. Então de nada adianta extremismo exacerbado ou seguir uma coisa dentro de um sistema sectário para se parecer com as igrejas verdadeiras, no sentido da doutrina,
E não adianta também uma igreja que é verdadeira doutrina a virar as costas para a doutrina de Deus. Então, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, a boa doutrina lá das mulheres, a mulher ter o seu cabelo comprido, a mulher cuidar da sua saúde, da sua higiene pessoal, mas não ter a sua sobrancelha delineada como as atrizes hollywoodianas, entendeu? A mulher andar com seus vestidos com manga, não andar desnuda nos braços, mostrando suas partes íntimas, suas axilas, seu corpo, não andar de calça comprida, não andar com roupa, saia curta, mini blusa, com roupas extremamente ligadas. Isso tudo não faz parte da doutrina de Cristo. Então essa é a doutrina que Paulo ensinou, que eu estou pregando aqui para vocês. As mulheres dando testemunho, não usar pinturas, maquiagens, vocês entendem? Usar seus aparelhos de comunicação simplesmente para o bem, seja ele o aparelho que for, usá-la, independente de ser uma tela grande ou pequena, não interessa, mas é uma tela, está transmitindo algo, então usar ele de uma forma correta, viver uma vida digna, não andar desnudo na praia, não concordar com o divórcio segundo o matrimônio. Se acontecer de ter que recorrer a um divórcio por causa, nas últimas instâncias, que não houve um acerto entre o casal, que se divorcie, mas não para aderir a um novo casamento, porque foi isso que Jesus falou. Não é o que o Antônio Gilberto fala, não é o que a CPAD fala, não é o que a Bíblia Pentecostal fala. Jesus disse que podia divorciar, mas nunca Jesus, em hipótese alguma, exegese bíblica alguma, falou para condenar as cartas paulinas, que Romanos e Coríntios, onde diz que até a morte o separe. A Bíblia não se contradiz. Jesus falou que podia divorciar, mas nunca falou que podia casar de novo. Então vocês têm que entender a palavra de Deus. Então vocês têm que observar a sã doutrina, lutar contra esses cultos carnais, diabólicos, dessas correntes. O culto de Deus não tem esse excesso de compras e vendas, de amuletos, de dinheiro. O culto de Deus não tem vendas e compras de amuletos, não tem um X de dia numa corrente para dar vitória para ninguém. Isso é tudo doutrinas de homens e de demônios infiltradas dentro da igreja. O culto deve ser total adoração a Deus, cânticos, pregação, orações e contribuições por dentro da Bíblia. Então tudo isso que se faz hoje é antibíblico, não provém de Deus. Vocês têm que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Muito cuidado com essas coisas. Então, falando ainda da doutrina, a forma dos homens se vestir, os homens andar, não usar roupa extremamente ligada, andar barbeado, isso é bonito, andar com seu cabelo cortado, se for possível, manter a sua cara limpa. Não estou dizendo que bigode e barba salva, mas dá-se a entender, no meu ponto de vista, que o cristão tem que ter a face limpa. Vocês estão entendendo? Se vestir como homem de Deus, andar como homem de Deus, ter caráter de homem de Deus, atitudes de homem de Deus, ser limpo nos seus negócios, ter personalidade e caráter verdadeiro de homem de Deus. Vocês entendem, meus irmãos? Nos seus negócios, nas suas ações, no seu trabalho, na igreja, os jovens, nas suas faculdades, nos seus recintos de encontro, nos seus núcleos de amigos. O cristão tem que ser diferente. E o que se vê hoje é um cristianismo barato, falso, hipócrita, fingido, simulado, mentiroso, enganador, que não há transformação, não há regeneração, não há perdão de pecados, não há arrependimento, não há nada que se possa dizer que a pessoa mudou de vida, porque ser cristão é mudar de vida, é fazer parte do cristianismo, e a palavra cristianismo vem de Cristo, e se vem de Cristo tem que viver uma vida autêntica, cristocêntrica, centrada em Cristo e na palavra, no verbo de João capítulo 1. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que a doutrina da igreja tem sido desfacelada, destruída por os presidentes da AD, pelos presidentes das igrejas grandes, IPDA, AD, Batista, e seja qual for a igreja neopentecostal, ou as pentecostais das atualidades, ou as neopentecostais, ou as pseudo-cristãs, as seitas, todas elas formularam doutrinas novas, doutrinas antigas antibíblicas e doutrinas novas antibíblicas. Cada uma delas está fundamentada em doutrinas de homens e de demônios. Não trazem a sã doutrina. Os pastores, por exemplo, da Assembleia de Deus, têm destruído tanto a essência doutrinária que eles têm pregado um segundo casamento. Eles têm pregado um segundo casamento em massa. Eles concordam, eles levantam ministros recasados, eles incentivam o divórcio através da sua Bíblia, através do Antônio Gilberto, através dos seus manuscritos, incentivam o divórcio em massa dentro da igreja. E isso, irmãos, eles estão levando as pessoas ao inferno. Eles estão descendo ao inferno a passo largo, levando os membros junto com eles ao inferno.
porque estão pregando coisas terríveis, abominações, porque o casamento é algo muito sério. A doutrina do matrimônio é seríssima. Talvez seja a doutrina de Deus e a doutrina do casamento as mais sérias que tem dentro da igreja. Não pode ser destruída de forma alguma. Então eles têm incentivado a igreja a se recasar. Eles têm apoiado isso. Não é um caso, são milhões de casos, eles concordam com isso. Outra coisa, o líder do partido do PTB no Brasil, o Roberto Jefferson, um deputado conhecidíssimo a nível nacional, que já foi 5 ou 6 mandatos como deputado, ele falou em uma de suas entrevistas que ele veio ao Rio Grande do Sul e ele ficou impactado, emocionado, apavorado de tanto pastor e tantos crentes que ele filiou ao partido do PTB. Então, segundo ele, as convenções, não só da AD, mas de todas as igrejas do Rio Grande do Sul se filiaram ao PTB. Para ele foi uma alegria muito grande, mas para nós que somos cristãos, nada contra a palavra do Roberto Jefferson, mas isso me incentivou a pregar para vocês e falar. Então isso quer dizer o seguinte, que a igreja está até o pescoço envolvida com a política, a igreja do Rio Grande do Sul. E se a do Rio Grande do Sul está, todas as demais estão. Então o que acontece, meus irmãos? Uma igreja estatizada, estatal, religião com Estado, misturaram política com a igreja. A igreja hoje, ela não tem mais testemunho nenhum. Vocês sabem que uma igreja não pode ser política nem se envolver com a política. Um líder cristão não pode se envolver com política ou fazer política, a não ser um membro comum da igreja. Por que é membro comum? Se não existe membro comum? Existe sim, aquele membro não tem atividade religiosa. Ele pode ser um homem de carreira política. E o político, na minha opinião, para ser político tem que ser de carreira. Ele não pode cair de paraquedas porque é cantor, porque é isso, porque é rap, porque é um cantor sertanejo, porque tem fama e o voto leva ele lá. Isso não é político. Político tem que ser de carreira e dar testemunho como político. Mas o Roberto Jefferson dizia que filiou todas as convenções evangélicas ao PTB e se orgulhava disso. E eu fiquei pensando, meu Deus, a igreja cada vez mais destruída. E essa igreja não consegue entender que a igreja não pode andar de braços dados com política. Política com igreja, Estado, com religião, não combina. Nunca combinou desde o tempo de Constantino, da igreja católica, estatizando a católica. Nunca funcionou o Estado. O Lutero já lutou contra isso. É uma igreja estatal. A igreja evangélica, que era para ser uma igreja livre, desprendida, está se tornando como uma igreja católica, uma igreja estatal, unindo Estado com religião. Isso é um problema sério. Então, a Assembleia de Deus, ela não tem mais nada de Deus ou de que preste dentro dela. Vamos falar sério aqui, vamos abrir o leque. Tem um membro que o outro fiel servindo lá a Deus, lutando sozinho. Mas o sistema que os pastores abraçaram, outra coisa, é o divórcio em massa apoiado pela Bíblia Pentecostal, pelo próprio Antônio Gilberto, pela liderança, porque não adianta dizer que não, a liderança incentiva o divórcio. É a política, a Assembleia de Deus é a igreja que mais tem políticos no Brasil, vocês entendem? E por que não dizer no mundo? A Assembleia de Deus liberou abertamente as mulheres de biquíni seminuas na praia. É tudo normal. A Assembleia de Deus hoje é uma igreja que apoia o futebol. Cada pastor tem o seu time preferido e tem o seu astro do futebol. Alguns ovacionam o Cristiano Ronaldo, outros o Lionel Messi e tantos outros aí, o Ronaldinho e tantos outros aí famosos da história do futebol. Então a Assembleia de Deus, ela apoia tudo, o CTG aqui no Rio Grande do Sul, que é a música Galdeira Gaúcha. A Assembleia de Deus está com o CTG da igreja, com o futebol da igreja, com tudo que é tipo de esportes olímpicos ou o que for dentro da igreja. A Assembleia de Deus concorda com tudo. As irmãs não se vestem mais decentemente, desnudas, mostrando suas carnes, seus corpos. Há um sistema muito exacerbado de luxúria, desejo e lascívia dos olhares por causa da forma de vestuário dos homens e das mulheres. Está acabada essas igrejas, acabadas. E quando eu falo aqui, eu não falo brincando. E teve gente que achou que eu não ia falar, vou falar sim. Então, os pastores da Assembleia, e não só da Assembleia, das demais, algumas denominações, grande maioria, estão incentivando o divórcio. Por isso que os membros hoje bate pé contra você quando você prega uma mensagem sobre divórcio. Porque a grande maioria já está recasado dentro da igreja. Então isso aí é os próprios líderes destruindo a vida dos irmãos e das famílias dos rapazes. Porque eu tive aqui no meu estado, na minha cidade, uma experiência, aqui na cidade de Voti, com um líder, o último líder que assumiu a igreja, ele disse: eu não serei pastor de uma igreja mundana. Eu não serei pastor de uma igreja profana. Eu fiquei apavorado para minha esposa: olha só, o camarada dentro da Assembleia de Deus vem falar uma besteira dessa. Eu não serei pastor de uma igreja mundana. Aqui vai ter que mudar, eu não serei. A igreja hoje é mais mundana de quando ele assumiu. Quer dizer, um hipócrita, mentiroso, que falou aquilo para fazer média com a convenção, estava ali todos os líderes de convenção do Estado do Rio Grande do Sul na posse dele, ele vinha falar que não seria pastor de uma igreja mundana. Hoje a própria filha, né,
separou do marido, está aí, anda de cambicho com pessoas aí, não sei se está casado não com as meninas novos, mas anda por aí, pelo que eu vejo, está casado. Houve mais casos de moças que eram divorciadas dos seus maridos na outra cidade, que vieram para cá, aderiram a casamento com novinhos aqui, porque a ideia é assim, você faz uma cacaca dentro da igreja e exige um novinho, uma novinha. Porque os pastores, os obreiros, essa gente dentro da igreja, se tornaram mais canalha que os de fora. Então eles tinham que dar testemunho para os que estão de fora, os de fora estão preocupados com eles, estão dando testemunho para eles, está ao contrário, um valor inverso. Então acontece, tem que ser novinha, tem que ser novinho, porque a pessoa quando divorcia, uma pessoa dentro da igreja, ele perde o temor, ele perdeu o caráter, o que falta ele querer uma nova ou um novo? Por que esses ficam loucos quando eu prego aqui? Porque a maioria dos homens mais maduros pegaram uma moça nova em defesa da igreja, ou vice-versa, as meninas, moças, as mulheres mais experientes aqui, na própria igreja que eu congreguei, não estou aqui falando besteira, pegaram rapazes novinhos em defesa. Porque a mulher, quando ela está mais madura, o homem, ele se torna mais sagaz, tem mais experiências na intimidade, tudo. Então, existe algo dentro da igreja que não era para estar acontecendo, porque ninguém zela pela sã doutrina. A doutrina foi embora, destruída, desfacelada, ninguém respeita mais doutrina, ninguém respeita nada a igreja. E tem o apoio desses presidentes. Então o culpado da igreja está assim é os próprios presidentes. O culpado das igrejas está assim é os membros, porque os membros ficam ali injetando dinheiro, apoiando aquele sistema, junto com os seus presidentes e de braços dados. Então, meus irmãos, essa parte aí, a igreja é completamente unida com a política no Estado, os divórcios em massa apoiados pela igreja. Estou provando para vocês aqui que vocês vêm dizer, às vezes não todos, mas alguém vem aqui defecar pelos dedos que meu irmão, vai ler Bíblia, vai ver o que está acontecendo. Aí você vem querer defender que nós temos que ter representante em Brasília. Que representante de Brasília? O que os representantes da igreja fizeram em Brasília agora na questão de ideologia de gênero? O que o Bolsonaro fez ou algum pastor evangélico fez em defesa? A igreja, esses políticos, a igreja continua atuante, orando, e Deus no comando e no domínio, porque Deus domina até com um presidente maçom. O Michel Temer é maçom, todo mundo sabe. Governou lá e não mudou nada, porque Deus puxa a orelha deles. É que nem Deus governando com jumento. Então não vem com esse papo que Deus precisa de um presidente cristão, que isso é papo de crente que perdeu a visão espiritual há muito tempo. A igreja nunca dependeu de presidente ou de imperador romano ou coisa parecida para poder manter o poder da igreja. Vá ler Bíblia que vocês não sabem nada, vocês são crentes, vocês adoram esse negócio. Ele é cristão. Bolsonaro não é cristão, Bolsonaro é católico, é uma pessoa do bem, mas não é cristão. A mulher dele fez parte da igreja do Silas Malafaia, grande coisa a igreja do Silas Malafaia. Então vocês têm que acordar para a vida. Deus não depende de política na igreja, é uma destruição dos valores da igreja. Vocês estão entendendo? Porque os políticos são mentirosos, não cumprem com o que falam. Agora aí, por tanta necessidade, Deus está pelejando, usando aí o presidente de uma forma mais correta para trazer alguma coisa. Mas não confie em político, porque político, todos eles vão governar segundo o discorrer e o andar da carruagem lá no plenário. Vocês entendem, meus irmãos? Então, cuidado. Então, o que eu queria dizer para vocês sobre isso, a doutrina foi, e porque eles destruíram. Então, eles destruíram a doutrina. Aqui no Rio Grande do Sul não tem mais doutrina nenhuma, essas igrejas. Então, há necessidade de líderes novos se levantar, de igrejas pequenas se levantar. Porque se essas pessoas continuarem aí, eu não sei para onde vai essas pessoas, meus irmãos. Certamente para o céu não estão indo, porque o céu não concorda com essas coisas. A igreja apostólica não concordava com essas coisas. Por isso que eles cultuavam no subterrâneo. Você acha que eles estavam no subterrâneo por quê? Porque eles eram aliados aos imperadores ou faziam negociata com os imperadores? Precisavam dos imperadores para que o evangelho expandisse? Ao contrário, Estevão foi morto apedrejado, vendo os céus abertos, Jesus foi crucificado, o Pedro foi morto de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo pelo Império Romano. A mesma política de hoje, só que de uma forma com outra roupagem. Então, a igreja nunca precisou, a igreja verdadeira andar ligada ao Estado, se tornar uma igreja estatal, Estado com religião, política com o Estado. Não, de forma alguma. A igreja depende de Deus, dos seus contribuintes, e sempre vai depender disso. Bom, e Paulo está dizendo, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, se é que ainda esperais nisso, ou nem nisso mais creio. Porque tem cristão que não crê mais na Bíblia, não crê mais em Jesus, não crê no arrebatamento, não crê nos céus, não crê no milênio, não crê em nada. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, disse Paulo, no versículo 9 de 1 Timóteo capítulo 4. Essa palavra que eu estou pregando aqui é digna e fiel de toda aceitação, porque eu não estou falando de mim, estou falando da palavra.
Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Está entendendo aqui o adendo de Paulo? Principalmente dos fiéis, ele é o Salvador. Manda estas coisas, Timóteo, e ensina-as. E é o que eu faço aqui, estou ensinando. Ninguém despreza a tua mocidade, porque Timóteo era um moço, e aí alguém podia questionar lá, os questionadores submissos, mas eu não vou aceitar porque ele é um rapaz, eu sou um mais experimentado, mais amadurecido, então eu não vou aceitar essa palavra. Então Paulo já está dizendo, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo, Timóteo, dos fiéis, seu exemplo. É isso que nós, como ministros, como obreiros ordenados, temos que ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Está acontecendo aí nas igrejas que eu acabei de dizer? Claro que não. Vocês não devem esconder solo com peneira. E aí querer dizer, não, mas é que isso é cumprimento, vai orar por ele. Nada disso, meus irmãos. Isto é corrupção, essa abominação dentro da igreja. Isso não resolve mais com oração. Vocês entendem? A igreja, ela se degradou. Como é que você vai continuar congregando numa igreja que os seus pastores estão incentivando o divórcio, destruindo com os jovens da igreja, as famílias da igreja, as levando ao precipício? Como é que você vai concordar com a igreja que os presidentes são aliados a políticas partidárias, a politicagem da igreja, rouba a igreja, assalta a igreja, fazem rolos, negociatas? A igreja de hoje, da atualidade, é uma igreja que faz negociata, que faz rolo. Se vocês soubessem o quanto essa igreja do Rio Grande do Sul fez e faz rolos intermináveis, coisas terríveis no campo do caráter financeiro, espiritual, vocês se assustam. Não é só no sentido doutrinário. Nas negociações, há uma incoerência terrível e grande demais, que não faz parte do verdadeiro evangelho. Então vocês têm que abrir o olho e sair fora. Ah, mas para onde eu vou? Vá para uma igreja pequena, vá para um lugar que sirva a Deus. Vá para um lugar... Ah, mas não tem. Vá procurar, irmão. Pelo amor de Deus. Não tem que você se dizer cristão e continuar no meio de um agente profano, corrupto, no meio de uma canalice dessa. Não tem como. Aí Paulo está dizendo assim, ó, seu exemplo dos fiéis na palavra, então você não honra a palavra, você não é exemplo de fiel coisa nenhuma, e nem é fiel. No tratamento, no amor, se tem amor também tem justiça, no espírito, na fé e na pureza. Você tem que ser puro, e isso aí não tem nada de pureza no meio disso que eu estou falando. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, que é o dom que Deus nos deu de orientar e ensinar, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ó, presbitério aqui, excelência, serviço do mestre. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então, nosso aproveitamento, nós temos que meditar, ouvir, guardar e passar, para que esse aproveitamento chegue a todos. É isso que a gente está fazendo através do canal Bíblia em Foco. E aí Paulo diz assim, ó, tem cuidado de ti mesmo. Ó, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Esses presbíteros, pastores, presidentes dessas igrejas pentecostais, neopentecostais, não estão cuidando da doutrina. Eles não têm cuidado da doutrina. Nunca cuidaram da doutrina. Faz tempo que eles não cuidam da doutrina. Não existe mais doutrina. Acabou a doutrina dentro dessas igrejas. E se não tem doutrina, eu estou fora. Eu não congrego num lugar onde não tenha doutrina e respeito e caráter. Simples assim. Eu não vou pertencer a um grupo de pessoas que apoia divórcio em massa, que andam desnudos na praia, que andam ligados e atrelados às políticas em tempo de eleições, com a bandeira nas costas, fazendo mais política do que pregando o evangelho. Não congrego e não faço parte de um grupo de pessoas mostrando suas carnes, exuberantemente numa luxúria, num adultério, fornicação, não controla seus apetites, nem de forma de se vestir, nem sexual, nada. Não congrego e não levo a minha família para o meio desses lobos, para eles destruírem a minha filha, destruírem a minha esposa, a minha família, de forma alguma. E quando um dia congreguei no meio deles, já quando eles começaram a cair, sempre tive cuidado de zelar pela minha família e pela doutrina da igreja que eu cuidava. Então tenham muito cuidado, meus irmãos, vocês podem estar sendo destruídos dentro da igreja. Como assim, pastor? Estou falando sério. Nunca abri o leque, nos vídeos anteriores eu comecei a abrir o leque. Vocês podem estar levando a família de vocês para uma destruição dentro de uma igreja. Vocês tanto zelaram pela família de vocês, cuidando ela no mundo, com os maldosos, com as pessoas da sociedade secular, agora vocês cuidam dentro das igrejas, porque existe muito mais canalha hoje dentro de igrejas, certas igrejas, do que fora. É uma coisa terrível de dizer, mas sinto muito em ter que dizê-los. Sinto em ter que dizê-los. Tem que dizer. Não posso continuar escondendo, porque Deus vai cobrar de mim. Tem muito canalha dentro da igreja. Cuidado. Vocês não agem de boa fé que vocês
Vocês podem perder bens, vocês podem perder filhos, vocês podem perder família, agindo de boa fé com essa gente que age com má fé. Então, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, eu vou continuar dizendo, Jesus disse, minha doutrina é boa. E tem 3 tipos de doutrina. A doutrina dos homens, a dos demônios e a de Deus. A de Deus nessas igrejas está sendo pregada quase nada. A maioria de homens, formuladas e criadas para interesse próprio, para encher a sua igreja. Quem está entendendo? Doutrinas criadas no sentido do culto, das correntes, no sentido das contribuições mudadas. São doutrinas criadas e formuladas no sentido de vestuário, e de várias coisas que eles mesmos criam. Aí tem as dos demônios, que são as doutrinas que contrariam a doutrina do cristianismo, a doutrina da cristologia, a doutrina da pneumatologia, são contrariadas a doutrina do batismo. Aí já são doutrinas de homem misturadas com doutrina de demônio, que vão contra as doutrinas de Cristo. E aí tem as doutrinas também dos demônios infiltradas dentro das igrejas, que são as doutrinas das seitas secretas e de rituais pagãos e diabólicos que são criados no fundo do inferno. Então vocês têm muito cuidado, porque a doutrina de Cristo ela é boa. Ela não fere em nada a ninguém, ela só faz a pessoa crescer e ser abençoada. E Paulo está dizendo, persevera nestas coisas, porque fazendo isto o quê? Tendo cuidado primeiro de ti e da doutrina. Primeiro cuida da sua vida, para depois cuidar da vida dos outros. Às vezes você não cuida da sua vida, é um relaxado, um presidente, um pastor corrupto, cheio de problema, que quer doutrinar e disciplinar os irmãos. Então vai cuidar da sua vida, seu relaxado, para depois você querer cuidar da vida dos irmãos da igreja. E vocês, membros, a mesma coisa. Não adianta cuidar da vida dos outros se a sua vida é um relaxo, é um relapso. Vocês estão entendendo? Então o Paulo está dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Aí depois tu vai cuidar da igreja, Timóteo. Tu faz isso em ti e aí tu cuida dos irmãos também. E persevera nessas coisas, porque tu fazendo isso, cuidando de ti mesmo e cuidando dos irmãos, tu vai salvar tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Vocês estão entendendo? Faz uma exegese bíblica que você vai entender. Então, primeiro, cuida da parte A do versículo, tem cuidado de ti mesmo, e depois da doutrina. E eles não estão cuidando nem deles, nem da doutrina. Então, o que acontece? Dá-me a entender aqui na exegese que eles não estão perseverando nessas coisas, nessas quais, em cuidar deles e da doutrina. Então, eles não estão fazendo isso. E porque eles não estão fazendo isso, eles não se salvarão nem eles, nem a igreja deles. Isso é Bíblia pura, está aqui. Ó. 1 Timóteo 4:16. E aí Paulo está dizendo, se tu fizer isso, tu vai salvar tanto a ti como os que te ouvem. Então é por isso que eu faço isso aqui. Porque eu vou salvar a minha alma e a alma daqueles que me ouvem. Eles não estão fazendo isso. Ficou bem esbolçado e bem embaçado. Podia falar muito mais, mas o meu recado hoje é esse. As igrejas não têm mais nada de doutrina. E se não tem doutrina, não tem salvação, não tem hora, não tem respeito, não tem santificação. Não tem nada. Por isso que alguém diz, não há mais cura. Como é que vai haver cura? Se não tem respeito, não tem santidade, não tem intimidade com Deus, não tem o ritual de intimidade com Deus, como é que vai ter milagre? Quanto mais eu me aproximo de Deus, intimidade, não precisa ser só, que é só orando e jejuando, não. Isso é um conjunto de fatores, é uma vida calma na presença de Deus. Isso vai atrair o poder de Deus a operar de uma forma geral dentro da igreja. Não sou eu que chego provocando milagre, me dizendo o homem de Deus, como Salvador, viajando o Brasil todo, porque eu tenho que ir lá naquelas igrejas, porque o indo vai acontecer. Não, não é isso. O que a Bíblia está dizendo é que se houver intimidade, isso vai espalhar o Espírito de Deus dentro da igreja, num fogo de comunhão, e aí os milagres vão acontecer através da palavra. Fique em Cristo, vamos orar um minuto antes de encerrarmos. Vocês que pedem a oração, vamos orar. Então, ouvindo a palavra, Deus vai te limpar e te curar. Oramos a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu santo, bendito e adorado Filho. Nós oramos para que esses caroços sejam arrancados, para que esse sangue seja limpo, para que essas articulações se movam e se locomovam diante da tua presença. Senhor, repreende a enfermidade no osso, na pele e no sangue. Limpa os órgãos internos, arranca os caroços, desobstrui as veias entupidas. Faz a tua obra, Senhor. Regulariza esse corpo humano, Senhor, essa máquina que o Senhor criou, que somente o Senhor conhece e sabe. Ó Deus Todo-Poderoso, dai-nos caráter espiritual, dai-nos caráter familiar, conjugal, dai-nos caráter espiritual. Senhor, nos dá graça para que possamos zelar da sã doutrina da Tua Palavra e que jamais venhamos virar as costas para aquilo que é certo dentro da Tua Palavra. Senhor da glória, tenha misericórdia dos membros e pessoas que estão sendo oprimidos por pastores e líderes corruptos, lobos vorazes travestidos de pastores, Senhor, que estão levando seus rebanhos inteiros ao abismo, sem os conduzir pela santa doutrina da Tua Palavra.
Neste momento eu te suplico a tua misericórdia. Levanta homens comprometidos, levanta igrejas comprometidas com a tua palavra nesta última hora, pois estamos muito próximos do arrebatamento da tua igreja. Sabemos que a tua palavra há de se cumprir, mas que não se cumpra nos fiéis e verdadeiros, Senhor. Que sempre teremos o escape da tua parte. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que contribuem com o canal Bíblia em Foco. Abençoa aqueles que estendem as suas mãos contribuindo, sendo membros, contribuintes, aqueles que também colocam seus dízimos no nosso ministério. Senhor, que o Senhor possa estender as tuas mãos, que a tua bondade esteja sobre cada um deles. Abre-lhes as portas de um bom emprego. Cria meios para que eles possam melhorar suas finanças, Senhor. Tu és aquele que tudo pode. Importa somente nós obedecermos e estarmos submissos à tua palavra. E desfrutaremos da prosperidade bíblica em nossa vida, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Sabemos que a prosperidade não é somente financeira, mas dai a saúde aos teus filhos. Dai graça aos teus filhos para que, se locomovendo e na articulação das suas mãos e dos seus artelhos, possam ganhar o seu pão cotidiano. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, repreenda toda a fúria do diabo dentro dessa casa, todo o espírito de morte, de depressão, de separação, de angústia, de miséria, seja repreendido e teu nome seja glorificado. E eu oro crendo, ciente na tua resposta. Amém e amém, Senhor Jesus. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.